Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Há uma outra área cultural. Não é mais importante, mas é das mais características e das que mais se transformaram. É a paulistânia. A paulistânia caipira. Há tendência para chamar qualquer pessoa do interior de caipira, mas aí já num sentido meio pejorativo e meio jocoso, dizer que a pessoa não tem hábitos civilizados. Não é nesse sentido que se deve usar num contexto como o nosso. O caipira é o morador da Paulistânia que proveio de uma mistura entre o português e o índio. A Paulistânia é São Paulo, é grande parte de Minas, é Goiás, grande parte de Mato Grosso, o atual Paraná em parte também. E, de certa maneira, Espírito Santo e Rio de Janeiro são afins. O caipira é um dos tipos do homem rural brasileiro. Menina, você me ama, eu te quero tudo na vida. Eu sei que seu coração aqueles paulistas cercados de mulheres indígenas, prenhando essas mulheres, criaram uma massa crescente de mamelucos, que fizeram as bandeiras. Então essa gente andeja, criou uma cultura própria, falando tupi, como já disse várias vezes. Em São Paulo, falava-se não português correntemente, falava-se língua geral, quer dizer, o tupi-guarani, adaptado pelos jesuítas. Nós não somos bilíngues hoje em São Paulo por pressão do governo português. Se nós pensamos nos nomes daqueles homens importantes do século XVII, do século XVIII, Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, fulano de tal, o Tumarutaca. E a gente vendo a toponímia de São Paulo, nós estamos acostumados, não percebemos. Mas você pensa a quantidade de nomes indígenas, é Itaquaquecetuba, é Araraquara, é Itapetininga, é Ubatuba. O sertão foi um poderoso fator psicológico do bandeirismo. Lá estava a fortuna, índios e certamente minas de metais e pedras preciosas. O sertão era um mistério, a aventura. Durante um século e meio, os paulistas se fizeram cativadores de índios. Primeiro, para serem os braços e as pernas do trabalho de suas vilas e sítios. Depois, como mercadoria para a venda aos engenhos de açúcar. Andaram além dos sertões endevassados, mas a grande esperança sempre foi deparar com minas de ouro, prata ou pedras preciosas.
Um belo dia, a paulistana conseguiu o que Portugal queria. Descobriu ouro em quantidade enorme. Um ouro preto. Foi um preto que encontrou e não reconheceu, entregou aquelas pedras a um patrão. E toneladas de ouro. Nos rios, em toda parte. Então foi um enxame de gente enorme. Do Brasil inteiro. De Portugal. Onde não havia ninguém. 30 anos depois havia 300 mil pessoas. Vindas de Portugal ou das províncias. No afã de colher ouro. Fizeram igrejas cada vez mais prodigiosas. Surgiu ouro preto. Os tempos passam, o ouro acaba, se dá grande diáspora dos mineiros que saem de perto do Ouro Preto, e dos lugares do ouro, e ocupam todo o território de Minas Gerais. O mesmo acontece em Mato Grosso e Goiás, onde havia ouro também, o ouro acaba. E essa diáspora da gente andando, a gente se realizando, criando porco, fazendo toucinho, plantando roça de milho, criando vaca, fazendo queijo. Isso cria uma cultura caipira. O mundo bandeirante era uma grande empresa econômica. Esse bandeirante, quando ele se sedentarizou, quando ele perdeu a sua iniciativa maior, quando ele deixou de ter contato com o mercado, esse bandeirante tornou-se caipira. Uma parte deu fazendeiros, deu exportadores, deu gente que foi ganhar dinheiro, sobretudo localizado nas cidades. São Paulo, Sorocaba, Itu, Taubaté. O homem rural, propriamente, este deixou de ser um protagonista da economia de mercado. Ele se transformou num produtor para si mesmo. Ele é um bandeirante parado e um bandeirante economicamente atrofiado. Essa área caipira depois seria muito transformada. Com a plantação de café, derrubaram milhares de quilômetros de floresta. Com escravos importados especialmente da África, para plantar café e café. O negro entrou. Houve escravidão em São Paulo, muita, sobretudo no Vale do Paraíba. Ao vir, o negro traz os elementos da cultura africana. Então nós temos em muitas regiões de São Paulo, os caipiras praticando também atividades de origem africana, como Moçambique, como a congada, como o batuque. Aí é muito bonito você ver o mundo caipira se enriquecer pela cultura africana e haver uma espécie de indiferenciação entre a herança indígena, a herança portuguesa e a herança africana. Quando veio a liberação dos escravos e a mão de obra foi substituída por imigrantes, milhões de imigrantes foram trazidos. O imigrante estava preparado, social, psicologicamente, para trabalhar como assalariado, o que o negro não estava. O trabalho regular no Brasil era uma barbaridade, porque é o trabalho escravo, o chibata. O caipira tinha o sertão na frente dele. Ele podia fugir, ele podia escapar. Uma população móvel dessa maneira e pouco numerosa gera um tipo de assentamento no solo muito disperso. É que a unidade básica da cultura caipira é o bairro. O bairro é aquela porção de território em que as pessoas não têm contato imediato, mas na qual todos se sentem como pertencendo a uma mesma comunidade. Uma vez eu perguntei para um caboclo muito velho, o que é um bairro? Ele me respondeu, um bairro é uma naçãozinha. O caipira, isolado dos centros urbanos, ele periodicamente se encontra em função das necessidades comunitárias do bairro. Por exemplo, fazer uma casa, ele não pode fazer sozinho, então ele faz um mutirão. Quem ele chama para o mutirão? Aqueles que pertencem ao mesmo bairro.
Se ele vai fazer uma festa, vai fazer a festa de Santa Cruz, ou ele vai fazer a festa de São João, quem faz a festa, quem contribui, quem traz comida, quem dá o dinheiro necessário, quando é o caso, é o pessoal do bairro. A festa desse santo é um elemento poderosíssimo de coesão do grupo. Essa própria cultura nasceu de intercâmbio com a cultura erudita, com a cultura portuguesa. E foi na maneira de falar, em tudo. Nós sabemos que o caipira fala, às vezes, de maneira mais pura do que nós. Quando ele fala pergunta, depois, ele fala como falavam as pessoas cultas no século XVII. Vai de minha autoria, que a música se chama Flor Colorida, com Patinho e Vinel. Como é triste viver neste mundo, por amar um amor revoltado. Se eu deito, eu não tenho sono, se não durmo, eu sonho acordado. Tua ausência me deixou tristonho, eu não posso viver a seu lado. O lazer fazia parte da cultura caipira, daí a fama injusta do caipira ser vagabundo. Tendo lazer, ele podia pescar e podia caçar, não porque era para se divertir, aquilo era a dieta dele. Aí uma dieta que se aproxima da dieta do índio, da dieta do primitivo. Levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda tá dormindo? No início do século passado, ou seja, no século XX, eu diria até a metade do século passado, por volta de 1950, o Brasil era uma unidade cultural, eu ousaria dizer, quase perfeita, acabada. Isso transferia, do ponto de vista social, um ritmo, um tempo que era perfeitamente vivível, assimilável pelas pessoas. Não era uma sociedade de conflitos tão evidentes. Esses conflitos existiam, mas eles eram resolvidos dentro de um determinado ritmo, dentro de um determinado tempo. O advento da sociedade industrial,
há um impacto muito grande sobre essa sociedade que nós podemos chamar de arcaica, onde aquilo que a sociedade consumia praticamente era produzida, né, pelos próprios habitantes. Ou seja, não havia supermercado, haviam feiras, não haviam fábricas, havia artesanato. Mesmo com a vinda da missão francesa, que trouxe tecnologias novas, formas de viver, hábitos sociais, mesmo assim, o impacto não foi tão grande quanto foi, evidentemente, a partir dos anos 50, com o boom da industrialização e com o ter desabado no Brasil procedimentos, hábitos e tecnologias que tinham sido fabricadas e criadas fora do país e que, portanto, eram estranhas ao universo da civilização brasileira. As instituições básicas da cultura caipira desintegraram-se ao impacto da onda renovadora representada pelas novas formas de produção agrícola e pastoril de caráter mercantil. Já não são aqueles caipiras de modo de existência arcaica e pobre, mas satisfatória a seu próprio juízo. Com a industrialização, se altera essa constelação no que tinha de fundamental, que era a sua tecnologia produtiva, transformando todo o seu modo de ser, de pensar e de agir. Do momento em que ele fica mais subordinado ao mercado, que ele tem que comprar bens de consumo para os quais ele não tem dinheiro, que a mulher dele quer uma bacia de lata, que ele quer despertador, que a filha quer um relógio, aí o tempo dele acaba e a margem de lazer acaba. E houve um êxodo para a cidade. Não é porque a cidade tivesse emprego, não tinha nada. Essa gente foi enxotada. As escolas, que eram mais ou menos, foram degradadas. Quando o caipira vem para a cidade, vem para São Paulo. São Paulo hoje é um destruidor de caipiras. Aqui ele vai se marginalizar. Ele vai ser servente pedreiro, ele vai trabalhar na construção civil, ele vai ser porteiro, ele vai ser soldado e vai morar na periferia. É a vida do dia a dia, é caminho do trabalho, é caminho de casa. Isso que é importante, essa confiança que a gente nota nas pessoas, essa determinação que a gente vê também. Quando cheguei aqui que eu vi aquele avenidão, aquela quantidade de carro, né, prédio, aqueles prédios naquela maior altura. Falei, como é que o pessoal aqui consegue fazer uma casa tão alta daquele jeito, lá naquelas alturas dos confins? Aí eu imaginei que as coisas, né, vi aquela montoeira de carro que quando lá em Minas, quando passava 3 carros juntos na estrada, porque lá é estrada de terra, né? Igual onde a gente morava lá na roça. Então, quando passava 3 carros, o pessoal ficava tudo assim, meio, né? Aí passava assim um helicóptero, assim, embaixo assim, o pessoal ficava imaginando como é que pode esse negócio parar no ar assim.
Ultimamente, a coisa se tornou mais complexa, porque as instituições tradicionais estão perdendo todo o seu poder de controle e de doutrinação. A escola não ensina, a igreja não catequiza, os partidos não politizam. O que opera é um monstruoso sistema de comunicação de massa, impondo padrões de consumo inatingíveis, desejos inalcançáveis, aprofundando mais a marginalidade dessas populações. Eu não falo do mundo caipira apenas como um estudioso. Eu falo do mundo caipira como um participante. Eu, então, sou levado a crer que a cultura caipira que eu conheci é uma cultura extinta. Agora, as sobrevivências dela estão aí. Chega até mim como morador da cidade é essa cultura folclórica. A impressão que a gente tem frequentemente vendo a música caipira é que o caipira tem uma música original que ele traz de lá e vai servir de inspiração para o homem da cidade. Não é só isso, não. Grande parte da cultura do homem da cidade vai para o campo. Eu não sei pra onde vou. Pode até não dar em nada. Minha vida segue um só. Assistindo Cururu, por exemplo, uma vez minha mulher e eu, num bairro rural de Piracicaba, um cantador chamado Iojão de Ponte cantou uma coisa muito bonita. Eu disse: ô, João, mas que coisa bonita que o senhor fez. Ele respondeu: não é meu, professor, é desmanchado. Foi desmanchado. Eu fui ver, sabe o que era? Era aquela marcha lá e vem o meu trolinho, vem rodando de mansinho pela estrada além. Que ele ouviu no rádio, desmanchou. Ele foi à cidade, ouviu no rádio, desmanchou. Desmanchou, e o desmanche é uma das formas de comunicação das culturas. Eu pego uma noção aqui, eu pego uma noção lá. Essa cultura tradicional trazia em si tal riqueza e era de tal forma aberta e não fechada, do ponto de vista das suas estruturas mentais, que ela pôde ir assimilando e devolvendo, através de formas novas, novos hábitos e novas maneiras de encarar a realidade. Essa inventividade, essa criatividade, essa capacidade de inovar do brasileiro, que sem dúvida nenhuma é um dos trunfos, um produto de exportação que o Brasil tem. Vai melhorar, pois o negócio estava ruim e agora vai melhorar. Olha, ligando, e agora vai melhorar. O almoço tá saindo, escute que eu vou falar. Ai, 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 agora que eu vou falar, eu quero cantar teu verso pra você desatar. Eu falo mesmo pra você desatar, quero que você me diga, ou se não quis tu rezar. Ai, 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 ela pra cá, menina, chora assim, e eu posso te deixar. Ai, 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 eu não posso te deixar, chorando só vou na sentida, e eu posso te deixar. Uai, eu tenho por quem puxar, eu sou filho de papai, eu tenho por quem puxar. Uai, eu tenho por quem puxar, no meu pai ninguém não bate, na minha mãe não deixo dar. Ai, 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 eu não ninguém dar, sou filho da cobra verde, neto da cobra corar. Ai, 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 neto da cobra corar, se meu pai me deu a coça, a mamãe mandou matar. Tu parar, os homens não tá gostando e eles já mandam parar. E
só mesmo desse jeito e é bobagem pelejar. Ai, 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 é bobagem pelejar. Eu moro na barranceira, não deixo o terrão rodar. Ai, 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 eu não deixo o terrão rodar. Eu moro na cachoeira, não tomo o que a água dá.